Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 15. E assim diz a palavra do nosso bom Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sim, meus amigos, podem tomar o vosso lugar. A chegada de uma figura de relevo no mundo antigo era marcada por grande pompa e circunstância. Tudo era preparado ao mais ínfimo pormenor na cidade onde essa figura iria chegar, de modo a garantir que essa figura da autoridade ela fosse recebida de uma forma digna do cargo que ela ocupava. Compreender, ainda que brevemente, como isso acontecia no tempo em que este Evangelho é escrito, ou no tempo em que Jesus inicia o seu ministério, ajuda-nos a perceber melhor a relevância de uma figura como João Batista. Israel vinha de um período de silêncio de 400 anos, o chamado período intertestamentário. Não que o povo não tivesse acesso à voz do Senhor, porque eles tinham o Antigo Testamento nas suas mãos, mas o que sucedia era que o ministério profético estava suspenso há cerca de 4 séculos. E durante esse tempo, o Senhor não levantou nenhum profeta para falar diretamente ao povo. Normalmente, isso acontecia quando o povo se encontrava mergulhado em pecado, em idolatria, ocasião em que Deus levantava alguém para chamar, para liderar o povo e a nação ao arrependimento. A situação social e política da nação também não era saudável, pois eles encontravam-se cativos a um poder estrangeiro dentro do seu próprio território. Eles não estavam exilados no Egito, nem da Babilónia, estavam na sua terra, mas apesar disso, o poder não estava nas suas mãos, mas nas mãos do Império Romano. Uma das consequências práticas dessa realidade via-se, por exemplo, na incapacidade que os judeus tinham de executar a pena capital. Ou seja, os judeus não podiam assassinar ninguém, ainda que tivessem quebrado a lei de Moisés. Essa prerrogativa pertencia aos romanos, algo que terá implicações claras no desenrolar do relato do Evangelho. É então neste cenário político, social, económico que surge João Batista. Então imaginem vocês viverem numa terra que é a terra do povo de Deus, que é a terra que Deus escolheu para se relacionar e para se revelar, que está há 400 anos sem que surja um profeta e de repente surge um profeta. Imaginem o burburinho que deve ter acontecido, o impacto que aconteceu com a sua vinda. Seria natural que todos os olhos estivessem fitos em João Batista. No entanto, como nós veremos, a missão de João Batista não é receber esses olhares, mas apontar para alguém. João Batista funciona como um arauto, como alguém que anuncia,
Naquele tempo, como nós bem sabemos, os meios de comunicação, as estradas, não eram como as de hoje. Se bem que as de hoje também, em certos sítios, não têm grande qualidade. Mas ainda assim, as estradas eram, em muitos casos, de terra batida, ou então pavimentadas com uma elevada qualidade para a época. Tudo isto resultado do Império Romano, do avanço de Roma, mas somente em zonas estratégicas ou urbanas. Antes da chegada de um imperador a uma determinada cidade, havia todo um protocolo que era necessário ser cumprido. Era enviado um grupo de precursores antes do imperador, cuja função consistia essencialmente num trabalho físico e logístico. Eles tinham de aplainar as estradas, tinham de garantir que as estradas estavam direitas, planas e transitáveis para a chegada do general ou do imperador. Para isso, eles enchiam buracos, removiam pedras grandes que estivessem no caminho e nivelavam o terreno. Eles também retificavam curvas, tornando o caminho mais direto, de modo a facilitar a passagem da comitiva real. Após esses procedimentos, eles então concluíam a limpeza da vida, removendo obstáculos e matagais que pudessem servir de esconderijo para emboscadas ou dificultar a passagem. Este processo é associado à ideia da preparação de uma via régia. É daí que vem esse nome, via régia. Depois deste trabalho logístico de limpeza da estrada, de preparar a estrada para a chegada do rei, surgia uma figura essencial. O arauto, ou o mensageiro, que anunciava a vinda do rei e preparava o povo para a sua chegada, proclamando na cidade que a sua vinda era iminente. Quando esse mensageiro entrava e fazia o anúncio, toda a população compreendia e sabia que alguém de grande importância estava prestes a chegar. Ter esta compreensão é fundamental para nós entendermos e percebermos melhor quem era João Batista, qual o seu papel e, principalmente, entendermos quem é Jesus, o Cristo. Afinal, o Evangelho de Marcos procura deixar claro desde o início qual é a identidade deste homem, Jesus, o Filho de Deus. Assim, os primeiros ouvintes e leitores deste Evangelho, ao ouvirem acerca de João Batista da forma como ele é apresentado, eram imediatamente levados a associar essa figura ao contexto da realeza, reconhecendo em Jesus aquele cuja vinda estava a ser anunciada. João Batista anuncia o Rei que chegou. E é isso que nós lemos, no versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. O Evangelho segundo Marcos, ao contrário de Mateus e Lucas, não se detém com nenhuma genealogia. Nem dá qualquer informação acerca da vida infantil de Jesus ou a vida de Jesus antes de iniciar o seu ministério terreno. Muitos estudiosos creem que Marcos é o primeiro dos evangelhos a ter sido escrito. E ao contrário de João, que é o último dos 4 a ser redigido, dizem aqueles que têm um cunho mais liberal, que negam a divindade de Jesus e que negam milagres por parte de Jesus, eles dizem que o Evangelho segundo Marcos não tem um grande cunho apologético na questão da divindade de Jesus. Ou seja, Marcos não defende efetivamente que Jesus é Deus. Eles argumentam, aqueles que defendem que Jesus não era divino, que isso prova, o facto de Marcos ser o primeiro Evangelho e não ter essa referência explícita à divindade de Jesus, isso prova que essa crença foi algo que veio a ser construído pelos seguidores de Jesus com o passar do tempo, e em razão disso, no Evangelho de João, que é o último dos Evangelhos a ser escrito, nós encontramos uma defesa clara e acérrima da divindade do Senhor Jesus. E parece uma teoria muito bem elaborada, parece uma teoria muito bem argumentada, e eu pergunto, será que isso é mesmo assim? Vejam com a forma como Marcos inicia o seu relato da vida do seu mestre, porque o Evangelho é a biografia de Jesus. Ele é o livro das boas novas.
Boas novas daquele que vem salvar o povo dos seus pecados, que é o ungido de Deus, que é Ele mesmo o Filho de Deus. Então, logo no primeiro versículo, dá para perceber que algo de errado não está certo. Isto referindo-me à análise feita pelos liberais, que a todo custo querem eliminar toda e qualquer menção à divindade na pessoa de Jesus. Ao contrário daquilo que eles defendem, o Evangelho de Marcos não deixa qualquer margem para dúvida acerca de quem Jesus é, conforme nós iremos ver pelo decorrer das semanas em que, pela graça de Deus, iremos proceder à exposição do Evangelho. E para Marcos, Jesus é o Filho de Deus, com todas as implicações que isso tem. Apesar de, lembrem-se, ele estar a escrever para uma audiência em Roma, composta na sua maioria por gentios, que não têm muito conhecimento do Antigo Testamento, o autor quer deixar claro que o aparecimento de Jesus não se dá no vácuo, mas sim que está completamente ligado ao Antigo Testamento, sendo esse o testemunho acerca dele. Não é de estranhar, portanto, que ele inicie o relato do Evangelho apontando para uma profecia que encontramos no livro de Isaías. A questão é que, imediatamente a seguir a isso, ele não coloca uma citação de Isaías, mas sim uma de Malaquias. Mas a esse respeito, eu digo, porque alguns vão dizer, bem, Marcos diz, conforme está escrito no livro de Isaías, mas ele cita Isaías, mas também cita Malaquias. Sim, de facto, Marcos dá-nos a citação de Isaías, mas dá-nos ainda um bónus. Então, Marcos enganou alguém ao dizer conforme diz a profecia de Isaías? Não. Ele simplesmente ainda colocou mais uma citação para dar ainda mais peso àquilo que ele queria mostrar acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os versículos em questão são Malaquias 3.1 e Isaías 40, versículo 3. E porquê é que eles são relevantes para Marcos? Porque estes versículos falam de um mensageiro que virá antes do Messias e que vai preparar o caminho para aquele que vem depois dele. Portanto, João Batista não vem anunciar a si mesmo, apesar de estar no silêncio de 400 anos de voz profética, mas sim ele vem anunciar alguém que virá depois dele. Então, vamos ler as duas citações que encontramos no Antigo Testamento, porque elas têm algumas variações. Malaquias 3.1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Eu pergunto, quem é este de mim? Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E eu pergunto, para Isaías, quem é este que vai ter o caminho preparado? Tanto em Malaquias como em Isaías, a resposta é óbvia. É o próprio Yahweh. João Batista vem anunciar o caminho de Deus. Ele prepara o caminho de Malaquias e é a voz do que clama no deserto. E as pessoas que ao lerem estes versículos ainda tiverem a capacidade de dizer não, Jesus não é Deus, porque o texto em questão não se refere a Deus, têm de ser extremamente desonestas intelectualmente ao lidar com este texto. Porque ele é claro. Ora, de acordo com Marcos e toda a Escritura, este arauto, este mensageiro, este anjo é João Batista, o que coloca a figura que ele vem apresentar como Deus. Bons versículos para mostrarem às testemunhas de Jeová quando forem bater às nossas portas. Assim como os arautos preparavam as cidades para a chegada da realeza, o mesmo faria João Batista. Ele vem preparar o povo para a chegada do rei, para a chegada do Messias. E quem era este João Batista? Interessantemente, nós descobrimos que ele era familiar de Jesus, pois Isabel, a sua mãe, era parente de Maria. Mas João Batista era filho do sacerdote Zacarias, o que por inerência lhe dava o privilégio de poder servir no templo, pois Zacarias era sacerdote também no templo. Mas curiosamente nós não encontramos João Batista no templo, não o encontramos ligado à elite religiosa, não o encontramos em Jerusalém, mas encontramos o profeta no deserto com uma mensagem pouco convencional
para a época. Ou seja, alguém radicalmente diferente do sistema religioso existente. Enquanto os líderes religiosos gostavam das opulências, dos primeiros lugares, das boas vestes, do reconhecimento humano e das coisas boas que a vida oferecia, João Batista veio em contramão a esse pensamento. A sua mensagem consistia basicamente num chamado ao arrependimento. E o arrependimento não é simplesmente uma mudança de opinião ou de mente. É uma mudança de caminho, uma mudança de direção. O povo estava a ser chamado à realidade, a de que haviam pecados que necessitavam de ser remidos. E o arrependimento era condição sine qua non, ou seja, sem arrependimento não há remissão e perdão de pecados. Não importa se és filho de Abraão, não te arrependes, não tens lugar no reino que há de vir. Conseguem perceber que, apesar de ser completamente inesperado, o facto de estarem tanto tempo sem uma voz profética válida faz também com que a adesão à mensagem de João Batista fosse em grande número. Vinha povo de toda a Judeia e de toda Jerusalém e aderiam ao que o profeta anunciava. Ele chamava o povo ao arrependimento e o povo respondeu com confissão de pecados. E aqui encontramos algo que para um judeu deveria ser extremamente humilhante. Porquê? Porque eles estavam habituados, sim, aos banhos de purificação, rituais que eram usados para se purificarem antes de determinadas cerimónias ou datas especiais. Eles eram, curiosamente, completamente imersos em água para que pudessem estar ritualmente limpos. Havia, no entanto, algo bastante diferente neste batismo protagonizado por João Batista. Este não é um ritual que se repete a cada vez que eles vão, que há, por exemplo, Yom Kippur, ou cada vez que eles têm uma cerimónia importante e que eles necessitam de se purificar para estar cerimonialmente limpos. É um ato único. O facto dos judeus se submeterem ao batismo de João Batista é surpreendente. Sabem porquê? Porque este ritual era semelhante ou igual àquele que faziam os gentios que entravam em Israel e que declaravam crer no Deus de Israel. Então, o israelita que estava a fazer e a passar esse rito, ele estava a admitir surpreendentemente, contra a tradição, contra aquilo que era a norma estabelecida, que ele, embora fosse membro do povo da aliança de Deus, precisava ir ao Senhor em arrependimento e ter fé, tal e qual acontecia com os gentios. Isto é revolucionário para a época. E João Batista é descrito usando vestes feitas de pelos de camelo, um cinto de pele, e a sua alimentação consistia de gafanhotos e mel silvestre. E porquê é que isto é importante? É importante porque esta descrição remete-nos para os profetas do Antigo Testamento, nomeadamente o profeta Elias. E leiam depois em casa, se quiserem, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Era exatamente assim que se vestia o profeta Elias. Isso é importante porque os judeus, antes da vinda do Messias, eles esperavam que viesse Elias como o seu precursor. E eis aqui o novo Elias. A sua dieta alimentar, ela também está em total obediência à lei de Moisés. Ainda que nos possa chocar um pouco comer gafanhotos, ela está também em consonância com a sua condição de nazireu. O estilo de vida dele acabava por ser uma crítica àquilo que havia se tornado o sistema religioso da época. Com a chegada de Jesus, essa crítica não irá abrandar, irá cada vez mais aumentar, contribuindo para a crescente animosidade dos líderes religiosos para com ele. E vemos o que João Batista prega, versículos 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vimos como João Batista acaba por ter um ministério bastante produtivo, pois a resposta do povo acaba por ser positiva. Apesar de ser confrontativa, o povo vem. No entanto, havia um problema. Caso as coisas não fossem bem definidas, havia a probabilidade das pessoas começarem a exaltar demasiado o profeta.
Lembrem-se, fazia mais de 400 anos que o Senhor deixara de falar diretamente e pessoalmente pela boca de alguém. E nós sabemos, por nós mesmos e por analisarmos a história, como as pessoas têm uma tendência inata em idolatrar pessoas, coisas ou eventos. Mas João Batista sabia bem qual era a sua missão. Lembra-se que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele sabia que ele, apesar de ser, na altura, os olhos para quem todos estavam a olhar, ele sabia que ele não era o protagonista. Ele era o arauto, o mensageiro. Apesar de tudo, a sua mensagem não teria qualquer validade se não fosse aquele que vem depois dele. João é o arauto que anuncia a chegada do rei. A chegada do Messias profetizado e prometido nas Escrituras, conforme nós lemos em Isaías 43 e em Malaquias 3:1. E fazia todo o sentido que assim fosse. Não que João não tivesse os seus méritos naquilo que estava a fazer, ou que ele não fosse fiel naquilo que ele estava a fazer. Mas a realidade é que o Evangelho não é sobre João Batista. O Evangelho não é sobre nenhum profeta, não é sobre nenhum apóstolo e também não é sobre o perdão dos pecados. Tudo isso são coisas importantes. Mas o Evangelho é sobre Jesus. É sobre Ele que as Escrituras profetizaram. É sobre Ele que elas falam. Ele é o assunto. Ele é a mensagem. E João corretamente aponta o povo nessa direção. João interrompeu um silêncio de 4 séculos. Ele proclamou o batismo de arrependimento. Mas Jesus é muito, muito, mas muito mais poderoso, muito mais valioso do que João. E ele tem a perfeita noção disso. E a forma como ele explica demonstra precisamente que João Batista sabe o que está a fazer. Vejam que João diz que ele não é sequer digno de, ao se curvar, e Marcos, que é tão parco em detalhes, Marcos, que é muito rápido a contar a história, ele aqui conta um pormenor que mais nenhum dos evangelistas conta. Ele diz que ele não é digno, ao se curvar, ele não é digno de desatar as correias das sandálias daquele que vem após ele. O que é que ele quer dizer com isto? Nós ficamos a pensar, desatar a correia das sandálias, mas o que é que isto quer dizer? Esta expressão remete-nos para aquela que era uma das mais humilhantes tarefas de um escravo. Ou seja, quando o seu mestre chegava à casa, sujo, imundo, ele sentava-se, curvava-se, e vinha o seu servo, curvava-se diante dele, retirava-lhe as sandálias sujas e levava-as para limpar. João Batista diz que não é digno sequer de fazer algo que era um dos trabalhos mais humilhantes dos escravos. E porquê? Porque ele sabia que a majestade de Jesus era sem paralelo. Aleluia. E isso também preparava as pessoas para que não o confundissem com o Cristo, o que ainda assim viria a acontecer. E esse relato nós temos em Lucas e em João. Mas não é esse o foco de Marcos. E não seria somente em relação à majestade que haveria diferenças entre ele e o Cristo. Ele diz que ele é maior do que eu. E a sua obra é maior do que a minha. Então, as diferenças são entre ele, a pessoa, e entre o seu ministério, a sua obra. João não diz que o seu ministério é sem valor ou sem utilidade, muito pelo contrário, mas sim que ele somente pode operar a nível externo. João Batista só pode fazer o que um homem pode fazer. Ele pode fazer o quê? Ele pode batizar com água. Ele pode chamar ao povo ao arrependimento. Ele pode protagonizar o ritual de batizar as pessoas. Mas João Batista não pode fazer uma coisa. João Batista não pode dar o novo nascimento. João Batista não pode dar o perdão dos pecados. Ele é impotente para dotar o ser humano daquilo que é requerido para podermos entrar no reino dos céus. Fé e arrependimento. João Batista é impotente. Contudo, e é por isso que o Evangelho são boas novas, o que vem após ele irá batizar não com água, mas com o Espírito Santo. A operação, então, não é meramente exterior, mas é sim interior. Ela é operada dentro de nós. Ela não será somente uma obra humana, mas será principalmente uma obra divina. Porque o Espírito Santo é Deus.
O batismo de João poderá não se concretizar em novidade de vida. O de Jesus, pelo contrário, quando ele batiza alguém, nunca falha. Assim também sucede connosco, meus queridos irmãos. Nós somos meros João Batistas, instrumentos nas mãos de um glorioso Deus. E por vezes o Senhor dá-nos o privilégio de operarmos e participarmos na sua obra. Isso tanto aqueles que fazem coisas mais visíveis, como pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor a sítios recônditos, como aqueles que fazem coisas que não são tão óbvias e visíveis, como no quarto orar, interceder e buscar o reino do Senhor. Na obra do Senhor não há espaço para egos ou para vaidades, só para João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a obra é de Jesus. Portanto, se a obra é dele, se é ele que batiza com o Espírito Santo, a glória e o mérito também são dele, não são nossas. Dito isto, importa então clarificar que batismo é este que Jesus aqui faz referência, ou que Marcos faz referência acerca de João Batista, quando ele se refere a Jesus. E nós podemos afirmar que isso, sem a mínima dúvida, cumpriu-se a partir de Pentecostes, momento ímpar na história da Igreja, onde os crentes foram agraciados com a descida do Espírito Santo, capacitando-os a cumprir aquilo que lhes havia sido exigido. Antes disso, antes do Pentecostes, Jesus havia dito aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. E em Atos 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E é esse o propósito do livro de Atos. Nós vemos o Evangelho a ser pregado em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Pedro, em Atos 11, versículo 16, disse o seguinte: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus de verdade, que abandonaram os seus pecados e que passaram a confiar totalmente e unicamente nele para a sua salvação, foram igualmente batizados com o Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo indica aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há espaço, nem existe qualquer espaço para qualquer mérito para ninguém além daquele que é digno de receber louvor. Como Paulo disse, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E é desta forma que nós vemos Marcos a dar o primeiro testemunho acerca de Jesus. Lembrem-se que eu vos disse que o Evangelho sobre Marcos é um Evangelho que trata da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E dito por João Batista, ele mesmo, ele diz, ele é maior do que eu. Então, para João Batista, Jesus é superior a si. E é desta forma que Marcos, de forma bem característica sua, ele acelera e passa para outra parte da história. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus aparece pela primeira vez no Evangelho de Marcos, junto a João Batista. Poucos pormenores são narrados, tudo é muito rápido e tudo é voltado para a ação. Nós percebemos que Jesus é identificado com Nazaré, uma vila obscura da Galileia que não é mencionada nem uma única vez no Antigo Testamento. Nós sabemos, inclusive, que era uma vila que tinha má reputação, um facto que viria a ser utilizado pelos fariseus para negar que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. Surpreendentemente, nós lemos que Jesus foi também ele submetido ao ritual que João Batista está a protagonizar. E é surpreendente porquê? Porque João Batista pregava o arrependimento de pecados.
Assim sendo, se a Bíblia afirma categoricamente a impecabilidade de Jesus, ou seja, que ele não tinha qualquer pecado, por que é que Jesus se submete ao batismo? Se ele não tem pecado. É uma pergunta legítima. Muitas explicações têm sido dadas. Uma delas é que Jesus, ao fazê-lo, estava a submeter-se à lei, cumprindo tudo o que era exigido ao homem. E lembre-se, Jesus é completa e perfeitamente homem. Outra sugestão é que ele é o nosso representante. Portanto, ele está a agir em nosso lugar. Ainda é defendido que Jesus o fez como o nosso exemplo. Ou seja, se Jesus, que é impecável, o fez, eu que sou pecador tenho de o fazer muito mais. Ainda que todas estas explicações sejam corretas, e eu acredito que todas elas são válidas e concordo com todas elas, há uma outra que tem sido sugerida e eu penso que também faz bastante sentido. Marcos não o relata, mas João sim. Ao visualizar Jesus, João Batista exclama: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E William Hendricks analisa o seguinte, algo que eu nunca tinha pensado e que ao ler o seu comentário fez-me concordar com o seu raciocínio. Ele diz, e passo a citar: "Como então seria possível que o Senhor sem pecado se submetesse ao batismo? Muitas respostas já foram dadas, mas a mais simples pode ser a melhor delas. Jesus, afinal, tinha pecados. A saber, os nossos pecados." Amém. Não é esta a resposta sugerida por Isaías 53:6? "Todos como ovelhas nos extraviamos. Cada um seguia o seu próprio caminho. E Jeová lançou sobre ele a iniquidade de todos nós." Parece então que a necessidade de Jesus ter batizado por João significou sua solene resolução de levar sobre si a culpa daqueles pelos quais morreria. Em certo sentido, por meio do batismo, Jesus estava a cumprir parte da sua missão de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Fim de citação. No batismo de Jesus, e isso é extraordinário, ele submete-se ao batismo, mas acontece algo ainda mais extraordinário. É uma das poucas vezes nas Escrituras onde nós encontramos as três pessoas da Trindade mencionadas de forma simultânea e juntas. Jesus, ao sair da água, ele vê os céus a abrirem-se e o Espírito desce sobre ele sob a forma de uma pomba. Provavelmente aludindo a características do Espírito Santo que são também aludidas em relação à pomba, tais como pureza, gentileza, paz e graça. Mas não é somente o Espírito Santo que aparece vindo corporalmente em Jesus. Mediante a prontidão do Filho de Deus em obedecer, e isto é importante, Jesus mostra-se o Filho de Deus pronto a obedecer, o próprio Pai manifesta-se a partir dos céus. E desta vez não é somente Jesus que vê o Espírito a descer, todos ouvem uma voz dos céus testificando acerca de Jesus, dizendo: "Este é o meu Filho, o amado, é nele que eu tenho prazer." Então imaginem, irmãos, aquele cenário onde Deus havia 400 anos em que não havia enviado ninguém para falar diretamente ao povo. Aparece João Batista a dizer para pessoas se arrependerem dos seus pecados. Aparece a dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Messias prometido. O Rei chegou." E de repente já não temos a voz de um homem, mas a voz do próprio Deus. A dizer: "Este é o meu Filho." Este é um momento glorioso que Marcos nos deixa registado. João Batista, ele também já tinha contribuído para a identidade de Jesus, demonstrando a sua majestade e o seu poder. Mas agora, já não é João Batista, já não é Marcos, é o próprio Pai que dos céus declara com voz audível a filiação, a união e a ligação que ele tem para com aquele homem. "Este é o meu Filho, o amado." Jesus é, efetivamente, o Filho de Deus, como o Criador dos céus e da terra acabaram de testificar. "Diga ao homem o que disser, Deus falou. Tendo Deus falado, está dito." E isto é de extrema importância para nós. Porquê? Porque se é verdade que Jesus é o Filho de Deus, também é verdade que Ele é o unigênito Filho de Deus Pai. Ou melhor, Ele foi o unigênito Filho de Deus Pai. O Filho único. E porquê é que Ele foi? Porque Ele, de momento, não é mais o unigênito.
Agora, em consequência de tudo o que Ele efetuou em nosso favor, Jesus passou de unigênito para primogênito, significando que agora nós temos também o privilégio inexplicável de termos Deus por Pai. E de certa forma, o Pai, ao agradar-se do Filho, agrada-se de todos os seus filhos. Da mesma forma. Igual. O amor que Deus tem por Jesus é o amor que Deus tem por nós. Não por causa de nós, não por causa das nossas obras, mas por causa do nosso Salvador Jesus, o Filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus diz algo que é inacreditável, algo que nós temos dificuldade em crer. O quê? Por conta da nossa união com Cristo, o amor que o Pai tem para com Jesus é exatamente o mesmo que Ele nutre por nós. Imaginem, irmãos, Jesus, um com Deus, a segunda pessoa da Trindade, o ser mais amoroso, mais majestoso que alguma vez andou nesta terra. Digno de todo o amor, de toda a reverência, de todo o louvor. O amor que Deus Pai tem por Ele é natural que assim seja, porque Ele é digno desse amor. Mas Deus amar-nos da mesma forma com que ama o seu Filho é extraordinário. E eu digo, se isto não nos impela à santidade, nada mais nos fará. Quer dizer que Deus ama-te da mesma forma em que Ele ama o seu Filho amado, que Ele testificou que nele tem prazer. O Deus encarnado. Esse é o testemunho da Escritura. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E vejam como imediatamente a seguir ao batismo, o Espírito não leva Jesus para pedir o seu direito de governar como um rei. O Espírito impele Jesus para o início da sua jornada turbulenta. E que melhor caminho para iniciar que o deserto. Com calor absurdo durante o dia e frio intenso de noite. Não somente isso, mas vejam também as boas companhias que Jesus terá nesse local. Notem que Jesus está sozinho na sua caminhada até à tentação, protagonizada por Satanás. E aqui sozinho eu falo em termos de conforto humano. Não há nenhum homem para o confortar. Maria, a sua mãe, também não está presente. Ele está completamente sozinho. As únicas companhias que ele tem são tudo menos agradáveis. E porquê? Marcos diz que ele estava com quê? Vejam lá no texto. Satanás e as feras. Boas companhias. Não foi suficiente para fazer Jesus pecar. Que tipo de animais selvagens nós estamos a falar de feras aqui? Sabem o que é que existia em Israel naquele lugar? Naquele momento, leopardos, hienas, lobos, chacais, ursos, leões, cobras, escorpiões. Eu penso que não é preciso nós dizermos mais nada para constatarmos a coragem e a bravura do Senhor Jesus. As suas companhias eram as feras do campo. 40 dias foi a duração de Jesus neste hotel de 5 estrelas. Agora vejam a diferença para com Adão. Adão também foi tentado por Satanás, mas caiu. Contra Adão e a favor de Jesus temos ainda as companhias e o local. Adão não está no deserto, Adão está no jardim do Éden, com todas as condições possíveis e imaginárias. E os animais, ao invés de serem selvagens, são animais que estão domesticados e que ouvem e respeitam a sua voz. Ainda assim, tendo tudo a seu favor, Adão cai, traz o pecado e, consequentemente, traz a morte para o mundo. Jesus, tendo todas as condições contra si, todas, estando num deserto rodeado por animais perigosos, tendo falta de alimento e de água, continuou a ser dependente, fiel e obediente a Deus, reparando dessa forma o estrago cósmico que o primeiro Adão havia cometido. Os planos de Satanás
desta vez seriam frustrados pelo segundo Adão. E o facto de ser mencionado que os anjos o serviam indica isso mesmo. A vitória de Jesus sobre o inimigo das nossas almas, bem como o cuidado do seu Pai. Após suportar a tentação, o conforto veio. Não pela mão dos anjos, mas por ordem do seu Pai, que envia anjos para o servirem. E é desta forma que nós temos mais um testemunho da identidade de Jesus. João Batista deu testemunho de Jesus. O Pai declarou que ele era efetivamente o seu Filho. E com a vitória sobre Satanás, temos mais uma confirmação de que Jesus, de facto, é o Cristo, o Filho de Deus. E a sua vitória mostra-nos igualmente que nós, pelo poder do Espírito, usando a palavra de Deus, também podemos derrotar o nosso inimigo e mortificar a nossa carne. Muitas vezes é sugerido que após a conversão tudo fica mais fácil. Quantas vezes vocês já ouviram isso na vossa vida? Vem para Jesus que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Tenho uma novidade, não vai. Quer dizer, num certo sentido, isso é verdade. Mas isso não é a totalidade da verdade. Na realidade, após a nossa conversão, tal como aconteceu com Jesus após o seu batismo, as nossas provas surgem em catadupa. Porquê? Porque é somente a partir desse momento que nós entramos em guerra com o reino das trevas. Até então nós éramos seus escravos. E é a partir desse momento também que nós somos conscientemente levados a guerrear contra o nosso pecado. É a partir desse momento que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos convence do juízo. Mas lembremos-nos do nosso Salvador. Como é que ele viveu e venceu? Marcos não nos explica, mas os outros evangelhos mostram-nos, principalmente Mateus é mais detalhado nisso. Guardando a palavra de Deus, memorizando-a, interiorizando-a no nosso ser, guardando-a no nosso coração, na nossa mente, porque a palavra do Senhor é a nossa espada nesta batalha. Mas este episódio do Nosso Senhor, ele não mostra somente a sua superioridade perante Adão, e ele é também demonstrativo de que onde Israel falhou, Jesus venceu. Que conexão é esta com Israel? Em Israel, em Oseias, é chamado por Deus de seu filho. Israel vagueou por 40 anos no deserto. Durante esses 40 anos, o que é que Israel deu a Deus? Rebeldia, idolatria. De forma paralela, Jesus não esteve 40 anos, mas esteve 40 dias no deserto, onde ele, efetivamente, demonstrou ser o verdadeiro Filho de Deus. Terminando versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos não narra o tempo em que Jesus prega na Judeia, isso encontramos noutros evangelhos, e ele avança logo para a sua volta para a Galileia, que se dá após a prisão de João Batista, que tem a ousadia de confrontar Herodes, o rei da Judeia, acerca do seu relacionamento ilícito com a sua cunhada. Para Marcos, o contributo de João Batista está dado. É uma nota de rodapé no Evangelho de Marcos. Ele anunciava a vinda do rei, mas agora que Jesus apareceu, que o rei foi manifestado e revelado, todos os olhos passam a estar sobre Jesus. Não é sobre João Batista, é sobre Jesus. E Jesus volta para a Galileia para também ele cumprir a sua missão naquela terra. E a missão de Jesus consistia em anunciar as boas novas. Ele pregava o Evangelho. Mas notem a particularidade. Porque nós aqui no versículo 14 encontramos mais uma testemunha de quem é Jesus. Depois de João Batista, depois do Pai, depois da vitória sobre Satanás, o próprio Evangelho também é testemunha de quem é Jesus, da sua identidade. E porquê? Porquê é que eu digo isto? Vocês lembram-se do início do capítulo? Lembram-se do primeiro versículo? O que é que diz o primeiro versículo? Princípio do Evangelho. De quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. No versículo 1 é dito que o Evangelho é de Jesus Cristo. No versículo 14, o Evangelho é de Deus. Portanto, o Evangelho também testifica da divindade do Filho de Deus, aspecto central da fé cristã. Agora, irmãos, não nos passe pela cabeça que isto é um mero pormenor por acaso.
Marcos sabia bem o que estava a fazer. Marcos sabe que no primeiro versículo ele mete o Evangelho de Jesus, o Cristo, e no versículo 14 ele mete o Evangelho de Deus. Mas ainda que nós tenhamos essa dúvida, se calhar Marcos equivocou-se, ou quis dizer uma outra coisa, nós devemos lembrar-nos que as Escrituras têm uma autoria dual. Ou seja, Marcos é o autor das Escrituras, sim, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele é inspirado pelo próprio Deus. E daí nós temos a certeza naquilo que nós podemos proclamar. Marcos explica também qual a mensagem que Jesus pregava. É muito interessante notar que a mensagem do Evangelho que saiu da boca do Senhor Jesus vem em consonância com tudo aquilo que havia sido dito anteriormente pelos profetas e posteriormente pelos apóstolos. O chamado ao arrependimento e à fé. Sabem aquela frase que dizem de Jesus? Para seres cristão é fácil, basta levantares a mão e dizeres eu aceito-te, Jesus. Eu não encontro nas Escrituras Jesus a dizer aceita-me no teu coração. Jesus faz um convite, uma convocação, dá uma ordem. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Condições essenciais para entrar no reino de Deus. É a única forma. E esse reino, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, está próximo. Está às portas. O tempo está cumprido. Mas que tempo é este a que Jesus faz referência? Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele diz que Deus enviou o seu Filho vindo à plenitude dos tempos. Expressão essa que está em linha com aquilo que nós vemos Marcos aqui a falar. O que é que isso significa? Então, primeiro significa que o momento da vinda do Messias chegou. Era um momento propício para que isso acontecesse. E porquê? Havia uma língua universal, o grego, funcionando um pouco como o inglês nos dias de hoje. Alexandre o Grande nem sabia o que estava a fazer com o processo de hellenização, mas o Senhor utilizou-o para o avanço do seu Evangelho. As vias de comunicação, as estradas, muito por conta do Império Romano, estavam bastante avançadas. Daí a expressão que nós temos hoje, muito popular, todas as estradas vão levar a Roma. Porque naquele tempo, efetivamente, havia uma conexão com Roma, o centro do mundo naquela altura. E isso o que é que permitiu? Permitiu uma expansão por todo o lado do Evangelho. Uma língua comum e vias de comunicação eficazes. Ou seja, este evento não ocorreu por acaso, mas sim no instante em que o Senhor o decretou. Momento em que o mundo estava preparado para o advento, para a vinda do Senhor Jesus, a plenitude dos tempos. Considera-se que a confluência de três fatores, a lei judaica, a cultura grega e a logística do Império Romano, criaram o cenário ideal para a propagação do Evangelho. Este momento, a plenitude dos tempos, foi o ápice de um longo período de preparação histórica, política e espiritual. Tudo debaixo da soberana mão do nosso Deus. O facto do reino estar próximo está profundamente ligado à chegada do rei. Não existe reino sem rei. Ora, se João Batista já havia feito o anúncio que o rei havia chegado, então significa que o reino também chegou com o seu rei. E era o momento do povo se arrepender dos seus pecados e colocar a sua confiança em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Filho de Deus. E essa é também a mensagem que a Igreja tem para apresentar a um mundo que jaz no maligno. A Igreja não tem nada de novo para apresentar, mas tem algo de eterno, o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Nada além disto poderá trazer paz ao homem. Nenhuma obra que nós pudermos apresentar perante um Deus 3 vezes santo servirá para limpar não somente a nossa consciência, como também a nossa ficha criminal perante Deus. O nosso cadastro a nível de pecados é extensíssimo. Nós nem o conseguimos enumerar. Para que nós sejamos perdoados e para que tenhamos a justiça de Cristo imputada em nós, nós precisamos primeiramente reconhecer as nossas misérias espirituais, as nossas incapacidades, arrependermos dos nossos pecados e crer na vida, obra e méritos perfeitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino chegou. Porque aquele que nos salva dos nossos pecados chegou. Ele é o Filho de Deus. Ele é um com Deus. Ele é o próprio Deus.
Amém. Amém.